1744. Uma rua estreita em Frankfurt, muros altos, portões trancados ao anoitecer. 3.000 judeus espremidos. Proibidos de possuir terras, proibidos de exercer profissões. Nesta rua, uma casa com um escudo vermelho na porta. Rothschild, em alemão, escudo vermelho. De dentro dessa casa sairia a família que controlaria reis, guerras e impérios. Alguns dizem que sua fortuna ultrapassa 500 bilhões de euros. Outros falam em 20 trilhões. Mayer Michel Rothschild, 10 anos de idade. Florins, talheres, luzes de ouro, ducados. Enquanto outras crianças brincavam, Mayer aprendia a linguagem do dinheiro. Mas a vida não perdoa. Aos 12 anos, seus pais morrem, ambos em meses. Mayer foi enviado para Hanover. Aos 13 anos, aprendiz na casa dos Oppenheim, uma família de banqueiros. E foi lá que ele descobriu o segredo. O status de judeu da corte, banqueiros dos príncipes. Eles financiavam o que os príncipes não podiam admitir publicamente: guerras, armas e luxos obscenos. Aos 20 anos, Mayer retorna ao gueto, retoma a loja familiar. 8% de comissão por moeda vendida, mas ele tinha um plano. General von Storff, aristocrata, colecionador de moedas antigas. Mayer o impressiona. Von Storff se torna seu aliado e, então, apresenta Mayer ao príncipe Wilhelm IX, um dos homens mais ricos da Europa. Wilhelm era ganancioso. Queria emprestar dinheiro a juros altíssimos, mas sem sujar o nome. Mayer ofereceu a solução perfeita. Use meu nome, eu assumo o risco moral. Nós dividimos o lucro. Foi aí que tudo começou. 1810, Mayer tem 67 anos, ele cria um contrato irrevogável. Seus 5 filhos, um acordo de sangue, e as filhas excluídas completamente. Nem elas, nem seus maridos, nem seus descendentes herdariam um centavo. 5 flechas, 5 filhos, 5 capitais europeias: Anselm, Frankfurt; Salomon, Viena; Karl, Nápoles; James, Paris; e Nathan, Londres. Nathan, 21 anos, enviado a Londres com 20.000 libras, mais da metade de toda a fortuna familiar. Tu tens a inteligência, mas o caos pode transformar um milionário em mendigo. 1810, Europa em chamas. Napoleão conquista continente após continente. E Nathan Rothschild financia a coalizão contra ele. 40 milhões de libras em ouro, atravessando territórios de guerra. Como? Ninguém sabe ao certo. 18 de junho de 1815, Waterloo. Napoleão versus a coalizão europeia. E Nathan Rothschild esperando. A lenda diz que Nathan tinha mensageiros, uma rede de informantes.
que soube da derrota de Napoleão antes de todos. Natan, na bolsa, ele começa a vender. Vende tudo primeiro. Ele vende massivamente. O mercado entra em pânico. Rothschild sabe algo. Wellington perdeu. Os preços despencam. E então, Natan compra tudo. Quando a notícia oficial chega, Napoleão derrotado, as ações explodem. Natan teria embolsado o equivalente a 600 milhões de euros. É uma história fascinante, mas provavelmente um mito. Não há documentação sólida, mas o mito importa mais que a verdade. Porque o mito cria o medo, e o medo cria o poder. Mito ou não, em 1836, quando Natan morre, ele é considerado o homem mais rico do mundo. Em 1830, Europa, Revolução Industrial. As máquinas assustam, monstros de ferro que destroem empregos. Mas James de Rothschild vê diferente. Paris, o irmão mais carismático, ele vê nas ferrovias o futuro. Em 1837, primeira linha Paris-Versalhes. 1845, James funda a Companhia do Norte. Paris ao norte, França à Europa, Europa ao mundo. Mas em 1848, a Europa explode. Greve, sabotagem, a Companhia do Norte sangra. Todos os banqueiros caem, Rothschild permanece de pé, mas sangrando. James sobreviveu porque suas 5 flechas se mantiveram unidas. Londres emprestou dinheiro, Viena forneceu liquidez, Frankfurt garantiu crédito. A família funcionava como um banco central privado, mais poderoso que qualquer governo. Quando James morre, em 1868, sua fortuna pessoal supera 40 milhões de francos, equivalente a 2 bilhões de euros hoje. 1868, James morre, o último dos 5 irmãos, e com ele morre a unidade. Nápoles, 1863, a filial italiana falência. 1875, Lionel Rothschild, Londres, financia a compra britânica do Canal de Suez. A França iniciou a construção. A filial de Paris vê isso como traição. As 5 flechas começaram a apontar em direções diferentes. Londres versus Paris, Viena versus Frankfurt. A família mais poderosa do mundo começou a se devorar. 1880, Rothschild domina o petróleo europeu, refinarias na Rússia. Mas surge um inimigo, John D. Rockefeller, Standard Oil. Rockefeller proíbe ferrovias de transportar produtos Rothschild. 1911, os Rothschild vendem tudo para Rockefeller. Pela primeira vez, Rothschild perde. 1933, Adolf Hitler. Para os nazistas, os Rothschild eram o símbolo perfeito. Judeus ricos, poderosos. 1940, Paris cai. 14 de junho, os nazistas já sabem onde ir. Vermeer, Rembrandt, Goya, destinos Hermann Göring.
Eles entraram e levaram tudo, mais de um século de patrimônio. Desapareceu em meses. Nathanael de Rothschild, Viena, preso pela Gestapo. 13 meses, mas em condições particulares. Hotel particular, conforto relativo, sem liberdade. Ele só é liberado depois de ceder dezenas de empresas familiares aos nazistas. Em 1945, guerra acaba. Os Rothschild foram pilhados, prisioneiros despojados, mas permaneceram de pé. 1945, Guy de Rothschild, 36 anos. Sua missão? Reconstruir o império. O Estado francês indeniza apenas 10% do que foi roubado. Guy restaura propriedades, moderniza bancos. Anos 1950, o nome Rothschild ressurge. Mas esse brilho atrai inimigos. 10 de maio de 1981, François Mitterrand, presidente. Programa socialista, alvo às grandes fortunas. 11 de fevereiro de 1982, Bank Rothschild, nacionalizada. Ativos, 3,4 bilhões de francos. Indenização, 500 milhões. Foi como 1940 de novo. Despojados pela segunda vez em 40 anos. Mas Rothschild não desiste nunca. Em 1984, eles criam um escritório de gestão. Não é banco ainda. 1986, direita vence as eleições. Jacques Chirac. Privatizações em massa. A empresa muda de nome pela terceira vez em 5 anos. Rothschild Company, o retorno. Hoje, Rothschild Company, 43 países, 4.200 funcionários, fusões, aquisições, restaurações, reestruturações, governos, empresas e famílias, vinhos, imóveis, artes, mas a verdadeira fortuna, impossível de calcular. Porque a fortuna está espalhada, diluída, invisível. Você não consegue rastrear, são dezenas de descendentes, centenas de empresas privadas, trustes na Suíça, holdings no Luxemburgo, fundações em Liechtenstein. A discrição é a maior arma deles. 2008, Emmanuel Macron, inspetor de finanças, é contratado pela Rothschild Company direto para sócio. Ele pilota o Deal Pfizer, torna-se milionário. 2017, Macron, presidente da França. Eles não controlam tudo, mas eles não precisam. Basta estarem próximo o suficiente. 1744 a 2026, 7 gerações, revoluções, guerras, pilhagens, nacionalizações. E ainda assim, o nome permanece, a fortuna total da família Rothschild permanece desconhecida. Estimativas variam de 500 bilhões de euros a 20 trilhões de euros. Nenhum membro da família concorda em ser entrevistado para qualquer documentário. O lema da família: Concórdia, Integritas, Indústria. Unidade, integridade, trabalho.